Aleluia, boa noite, igreja. Glórias a Deus. Que momento maravilhoso que estamos desfrutando, que temos em nosso meio. Temos visto a liberdade do Espírito, temos recebido boas palavras. Deus ele tem falado poderosamente aos nossos corações. E eu tenho percebido que isso determina ou se demonstra a estação em que nós estamos entrando, em Deus. E eu tenho plena convicção de uma coisa. Um Deus que começou uma boa obra nas nossas vidas e na nossa igreja, Ele mesmo irá aperfeiçoar até a vinda de Jesus. E devemos estar motivados nisso. Mas se olharmos para a palavra, temos que observar que ela tem ferramentas e instruções para que possamos crescer em Deus. Para que possamos desenvolver e viver uma vida abundante. Eu acho interessante lá em João, capítulo 10, você não precisa abrir, quando Jesus diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Ele estava falando de algo que aconteceria na vida do homem, a partir da obra que ele executaria. E muitas vezes, fica aqui comigo, não perca a atenção. E muitas vezes, nós não nos apercebemos para tudo aquilo que a palavra nos traz como instrução e como ensinamento, para que possamos desfrutar dessa vida abundante. Uma coisa é a vida abundante manifesta. Disponível, na verdade. Outra coisa é ela se manifestando todos os dias da nossa vida. Aleluia. Preste atenção nisso. Isso, se você olhar toda a palavra, você vai ver que em muitas ocasiões, por falta de entendimento, isso fala lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, não precisa abrir, que o povo de Deus era levado cativo por falta de conhecimento. Aleluia. O povo de Deus sofria por falta de conhecimento. E lá em Isaías fala que o povo de Deus era levado cativo por falta de entendimento. Presta atenção. Isso mostra que muitas vezes alguém pode desfrutar de algo, ter algo, mas não desfrutar daquilo que tem. Alguém pode possuir algo maravilhoso, porque a Bíblia, se Deus falou que o povo estava sendo levado cativo por falta de conhecimento, eu estava sofrendo por falta de conhecimento, levado cativo por falta de entendimento, significa que se eles tivessem entendimento, eles não seriam levados cativos. Que se eles tivessem o verdadeiro conhecimento, eles não iriam estar sofrendo aquilo que eles estavam sofrendo. Então a culpa não era de Deus. Aleluia. O que estava acontecendo realmente? E muitas vezes acontece nas nossas vidas. Preste atenção nisso. Muitas vezes estamos em uma situação, em uma circunstância, atravessando uma determinada circunstância, e muitas vezes olhamos para Deus e achamos que a resposta está em Deus, quando Deus já disse, eu já dei as respostas a vocês. Aleluia. Eu já determinei, eu já disponibilizei algo, ferramentas, instruções, para que você, princípios, para que você possa andar naquilo que eu já determinei para a tua vida. E muitas vezes ficamos procurando em Deus, mas Deus, por que isto não está acontecendo? Ou talvez porque isto está acontecendo. Quando deveríamos observar nas Escrituras, aquilo que Deus já nos deu, para que possamos andar em conformidade com a perfeita vontade de Deus. E sabia que hoje ainda, muitos têm sido levados cativos pelo mundo, pelo diabo, porque não entendem o que a palavra de Deus diz para a vida delas? Isso pode acontecer no nosso meio. Talvez em alguma área da vida a pessoa tenha sido aprisionada. Talvez em alguma área da vida a pessoa tenha sofrido. Tem havido sofrimento. Eu não estou falando do sofrimento que existe por causa de uma perseguição, de situações que se levantam, não. Eu falo de uma condição em que a pessoa se encontra desprovida de uma graça que a assiste. Aleluia. E é interessante uma coisa. Se você pode estar chovendo, uma chuva torrencial, mas dependendo de onde você esteja, você não vai se molhar. Aleluia. Não é a chuva que determina se você vai se molhar ou não, mas é onde você se encontra, onde eu me encontro, que vai determinar o que vai acontecer ou não vai acontecer comigo. Talvez se você soubesse que iria chover naquele dia e se preparasse, já aconteceu comigo certa vez, que eu saí de casa, um sol bonito, eu disse, meu Deus, vamos embora, vai tudo certo. E tendo guarda-chuva em casa, quando eu estou voltando para casa, chuva, depois do trabalho. Se eu tivesse olhado
a previsão do tempo para aquele dia, talvez eu soubesse que no fim da na tarde, durante a tarde, no final da tarde, no fim do dia, estaria chovendo. E muitas vezes acontece da mesma forma na nossa vida. Por quê? Porque Deus já disponibilizou instruções, Deus já disponibilizou verdades, princípios, Ele já estabeleceu. E muitas vezes nós não paramos para observar e para entender aquilo que Deus já nos deu. E estamos como aquele que saiu de casa despreparado para uma chuva que iria vir. Mas preste atenção, não foi Deus que determinou que aquele povo fosse levado cativo. Não foi a vontade de... porque muitas vezes as pessoas gostam de atribuir aquilo à vontade de Deus. Isso se deve à soberania de Deus. Muitas vezes entramos em situações, e preste atenção, é porque a gente vacilou mesmo. É porque não demos ouvido ao conselho. Quando nossos olhos estão na palavra, quando os nossos olhos estão recebendo instruções de Deus, o que é que vai acontecer? Nós podemos andar tranquilos. Por quê? Porque estamos debaixo do princípio. Eu gostava muito, eu não sou tão velho assim não, tá, gente? Mas eu gostava muito daquele filme de Indiana Jones, eu era criança, muito criança. Aleluia. E era engraçado que ele tinha umas aventuras que ele ia, que ele tinha um lugar que tinha que pisar, que ele não podia pisar em qualquer lugar, porque poderia derrubar ele. A Amnésia assistiu também, que eu estou ligado. Vou puxar do meu lado, vai, pelo amor de Deus, me ajuda. E preste atenção nisso. Imagina você sabendo, porque, gente, a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Ela traz segurança para você, onde você está pisando hoje, e também mostra o caminho mais para frente. Então, isso traz segurança para você, por quê? Porque mesmo que as circunstâncias digam algo, você tem uma convicção no seu coração, e a palavra está iluminando, então você sabe, aqui é um lugar seguro. O relatório vem, olha, não vai dar, não vai acontecer, você não... Peraí, a palavra está me mostrando que aqui é um lugar seguro, aqui é um local seguro, eu posso... Por quê? Por causa da palavra. Aleluia. Aleluia. E quando a gente olha para a vida cristã, eu quero falar a respeito de algumas questões, mas eu quero que você fique comigo inicialmente. Quando olhamos para a vida cristã como um todo, muitas vezes escutamos uma palavra chamada santidade e santificação, aleluia, glórias a Deus, e nos assustamos um pouco. Será que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo? Achamos que estamos debaixo da lei e precisamos fazer um monte de coisa para sermos aceitos por Deus. Ou talvez até acreditemos que já fomos aceitos por Ele. Mas precisamos ter uma vida aqui onde vamos lutar contra o diabo, onde vamos lutar contra o mundo, onde vamos lutar contra o pecado, onde vamos lutar contra a carne. Meu Deus! Gente, eu entendo que vão se levantar situações que não é, se eu posso dizer dessa forma, um amistoso. O diabo, ele se levanta para destruir. Mas em Cristo, nós já vencemos ele. Agora, precisamos estar atentos, porque a Bíblia diz o quê? Aquele que está em pé. A Bíblia não diz que vamos ficar de pé, mas diz, olha, aquele que está em pé. Nós estamos numa condição de estarmos em pé. Agora ele diz, olha, cuidado para que você não caia. Então, existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas, mas muitas vezes, quando olhamos para a santidade, para a santificação, para aquela... e achamos que é uma obra do homem. Abre comigo lá em Tito. Eu quero falar um pouco sobre essas coisas. Por que eu quero falar sobre isso? Porque muitas vezes não nos apropriamos das ferramentas, das instruções e dos princípios de Deus. Lá em Tito. Você vai abrir em Tito, daqui a pouco eu digo onde é. E naufragamos. Aleluia. Tito é depois de Timóteo, antes de Hebreus. Amém. Mas antes antes da gente ler, eu quero que você preste bastante atenção. Porque a grande questão, se você olhar para a palavra, é como Deus lidar, ou como Deus nos instrui a lidar com determinada situação. Muitas vezes nós lidamos com determinada situação a partir do nosso próprio pensamento. E o nosso pensamento nos instrui a andar de determinada forma. Mas eu vou dizer algo para você. A palavra de Deus, ela não é sabedoria humana.
Por mais sábio que você seja, por mais entendido das ciências, filosofia, não sei, todas as IAs que existem, por mais entendimento que você tenha, que estudar é válido, é importante, mas preste atenção numa coisa. A palavra de Deus tem instruções para a tua vida, para que você ande na vontade de Deus. Não é o próprio homem que estabelece, não é uma condição onde o homem descobre ou ele mesmo cria um método, um mecanismo para acessar a Deus ou para desfrutar daquilo que Deus disse. O que é que ele faz? Ele encontra as instruções que Deus já deu e anda nelas. Não é segundo o nosso próprio pensamento, mas é pela palavra. E a palavra tem instruções para todas as áreas das nossas vidas. E aqui em Tito, capítulo 3, fala que quando da parte de Deus, nosso Salvador, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, mas por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Preste atenção, a primeira coisa que devemos observar aqui, é que não é a vontade humana se apresentar diante de Deus, mas foi sempre uma iniciativa divina. A Bíblia diz que se manifestou a bondade e o amor de Deus pelos homens, não por causa de algo que eu e você fizemos. Nós não fizemos nada, nós não fizemos algo de valor que pode nos colocar diante de Deus e Deus nos aceitar. Mas preste atenção nisso, foi o próprio Deus que se inclinou pela sua bondade e amor pelo homem e resgatou o homem novamente. E a Bíblia fala que o primeiro passo que ocorreu foi um lavar regenerador do Espírito. Então, nossa vida não é transformada simplesmente porque nós desejamos. Porque existe uma sequência de leis, instruções, atribuições que nós devemos seguir, e se nós seguirmos ou não, já existe uma obra do Espírito Santo na tua vida, a partir do momento que você recebe Jesus. O lavar regenerador do Espírito Santo. Presta atenção, Espírito Santo. A obra da santificação não está dissociada de Deus. Muitas pessoas, elas tentam fazer aquilo que Deus já fez. E aquilo que, se você estudar a palavra, você vai observar que o homem não pode fazer pela sua própria força ou habilidade. A gente vai chegar lá. Mas é uma obra do Espírito, regenerando o homem. E eu acho fantástico porque ele mostra no início. Se você observar, você vai ver que a Trindade estava envolvida aqui. Você vê que o amor de Deus, ele se manifestou por todos os homens. E você vê que o Espírito, ele atua dentro do homem. E você vai ver Cristo, porque ele derramou o seu sangue por meio de Jesus Cristo. E eu acho fantástico aqui quando ele diz, olha, que derramou, na sua versão diz o quê? Ele derramou um pouquinho, ele derramou uma medida. Ele derramou, a Bíblia diz, generosamente, abundantemente. Ele fala de uma graça que foi abundante, que foi derramada na tua e na minha vida. Aleluia. Isso demonstra que o lavar regenerador, este poder que está nos assistindo, Paulo, ele, em determinado momento da palavra, ele diz assim, olha, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Paulo, ele reconhecia, aleluia, ele reconhecia que existia um poder, que existia uma graça. Eu acho fantástico porque Deus, ele não simplesmente nos lavou e nos regenerou, quase que não saía pelo Espírito. A Bíblia mostra que ele depositou o Espírito dentro de nós. Ou seja, ele diz, olha, quando eu for para o meu Pai, eu vou enviar outro, e ele estará convosco para sempre. Então, continuamente, o Espírito Santo está agindo dentro de mim e de você. Continuamente, esta obra está sendo aprimorada. Você e eu estamos nos preparando para o quê? Para a vinda de Cristo. Continuamente. Aleluia. Eu não estou dizendo que você não precisa fazer nada, a gente vai chegar lá. Mas eu estou falando, precisamos entender uma coisa.
Não somos nós que damos cabo daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Mas existe um poder nos assistindo. E debaixo desse poder, quando Paulo ele chega e diz, olha, mas a graça de Deus não foi vã para comigo. Eu trabalhei. Preste atenção. Paulo entendia que existia um poder que estava assistindo ele, mas ele também entendia que ele tinha uma responsabilidade com aquilo que ele tinha recebido. Mas Paulo sabia, olha, é a graça de Deus, não sou eu. É o poder de Deus, não sou eu. E a Bíblia diz, generosamente, abundantemente. Deus, ele não derramou pouco. Deus não te deu com medida. Ele diz, foi generosamente. Foi generosamente, foi abundantemente. Eita, Jesus. E esse poder já está assistindo você e guardando você. Se olharmos para a palavra, a gente vai ver, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo, ele fala, ele chega em determinado momento e diz para a igreja de Tessalônica, e ele fala dessa forma. Abre lá, vamos abrir lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero que você tenha consciência de uma coisa, partiu de Deus. E Deus já derramou um poder sobre a sua vida para que você possa andar íntegro diante dele, separado dele. Se você guarda em Tessalonicenses 5 aí, amém, aleluia. Preste atenção numa coisa. Se você for olhar para o Velho Testamento, a santidade, ela era demonstrada fora do homem. Ou seja, o homem era separado, existiam roupas específicas, aqueles rituais e aquelas, se eu posso dizer dessa forma, tudo aquilo que era feito estava apontando para algo que aconteceria dentro do homem. Aleluia. Para algo que iria ocorrer pelo poder de Deus dentro do homem. Para uma realidade que não seria mais fora. Porque quando falamos sobre santidade, falamos sobre resplandecer a imagem de Cristo. Falamos sobre ter atitudes, ações que demonstram Cristo em nós. A Bíblia fala que o mundo deseja ver a expressão de Cristo em mim e em você. E temos Cristo nosso maior exemplo. Mas a Bíblia mostra também que para que isso tudo ocorresse, o homem, o homem não poderia por si só agradar a Deus. Porque quando veio a lei veio para mostrar ao homem o quanto ele estava distante de Deus, o pecado que havia nele e como ele não poderia por si mesmo se salvar, por si mesmo se apresentar diante de Deus. Eu acho interessante lá em Isaías, capítulo 5, se eu não me engano, é 6, quando Isaías vê o Senhor. Ele diz que ele viu o Senhor, ele viu a glória de Deus, ele viu a santidade de Deus. Sabe qual foi a primeira coisa que ele reparou? Quem ele era, o estado que ele estava. Ele disse, ai de mim, vou morrer. Ele reparou o estado em que ele estava. Mas sabe o que aconteceu? Deus envia um anjo. Isaías apenas reconheceu o estado em que ele estava. E a partir de Deus foi um anjo, com uma tenaz que tocou os lábios dele e purificou. Aleluia. Se você observar, se você olhar o Velho Testamento, aleluia, você vai ver que fogo sempre simbolizou juízo. Mas se você observar, Deus estava usando o fogo para purificar. Aleluia. Aleluia. Se você observar, Isaías não pediu para ser purificado. Isaías apenas reconheceu o estado em que ele estava. E Deus, sabendo da necessidade dele, foi ao encontro dele. Da mesma forma foi conosco. Não porque tivéssemos feito alguma coisa, não porque fôssemos bonzinhos, ou por alguma obra de justiça da nossa parte. Mas a Bíblia diz que ele nos amou. O amor e a bondade dele, por isso que ele é bom. Aleluia. E essa bondade tem nos alcançado. Abre aqui e lê comigo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Diz assim, que o próprio Deus de paz, isso é uma oração feita por Paulo.
E ele diz na sua oração que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. E eu acho interessante quando ele diz no versículo 24, aquele que os chama é fiel e fará isso. Preste atenção numa coisa. Aqui a gente vê que é uma obra de Deus nas nossas vidas. Que o próprio Deus de paz, que o mesmo Deus de paz, em algumas versões, vos santifique em tudo. Aleluia. Aleluia. E eu acho maravilhoso, porque quando olhamos para algumas pessoas, não entendem isso, mas o que Deus fez na nossa vida foi algo tão maravilhoso. Olhe para quem você era. Agora a Bíblia diz que você é uma nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje seu corpo é templo e morada do Espírito. Precisamos observar a obra que Deus fez dentro de nós. Estou engasgando hoje, mas vai sair. Precisamos observar esta obra tão maravilhosa. Mas Paulo aqui ele diz, olha, que o próprio Deus de paz, presta atenção nisso. Quando ele fala Deus de paz, ele está dizendo, olha, é Deus que estabeleceu a paz entre ele mesmo e o homem, não foi o homem. Quando fala paz, porque o homem era inimigo de Deus. E por causa do pecado, o homem estava distante de Deus. O homem merecia, Efésios capítulo 2, a ira divina. Filhos da ira por natureza. Mas a paz foi estabelecida em Cristo Jesus, como uma dádiva do próprio Deus. E ele fala, o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus que reconciliou vocês com Ele mesmo, o mesmo Deus que enviou o seu Filho para morrer no lugar de vocês, o mesmo Deus que os justificou, ele diz, vos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito sejam apresentados irrepreensíveis. Isso não está dizendo, preste atenção nisso, que eu e você não temos alguma responsabilidade. Nós temos responsabilidade sim, que é uma resposta a tudo isso que Deus já fez por nós. Mas não podemos esquecer que esse texto está dizendo que existe uma obra do Espírito dentro de nós. Que existe uma obra do próprio Deus nas nossas vidas. Moldando, trabalhando. Nós estamos mudando, nós estamos crescendo. A Bíblia fala de um poder. Sabe com qual poder nós somos fortalecidos no homem interior? Com todo o poder. É com todo o poder. Aleluia. Então, observamos aqui, e temos outros textos também. A Bíblia fala que é o próprio Deus. Em Hebreus capítulo 13, se eu não me engano, versículo 20 e 21, fala também a respeito disso. E o desejo de Deus, e o grande projeto de Deus, se observarmos, o próprio Deus está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Que Deus fez Cristo, sabedoria para nós, justiça, santificação e redenção. Quando Ele envia Cristo para a cruz, gente, aleluia. Quando Jesus foi para a cruz, Ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas Ele também destruiu. Ou seja, não existe mais poder. Deixa eu ver se eu falo, como é que eu falo? O poder do pecado sobre a minha e a tua vida. O poder daquele que nos fazia prisioneiros, escravos. Porque a Bíblia não diz que nós tínhamos opção, mas nos chama de escravos. E Jesus na cruz, quando Ele morre e ressuscita, Ele muda. Ele destrói, a Bíblia diz que o corpo do pecado foi destruído. A Bíblia fala que nós vivemos hoje em novidade de vida. Morremos para o pecado e vivemos para Ele. Eu não sei o que você entende por isso. Mas quando olhamos para um morto, o que é? Alguma doença atua no morto? Não. Tudo deste mundo não afeta ele. Por quê? Porque ele morreu para essa realidade. Da mesma forma somos nós. Porque nós morremos para o pecado
E hoje vivemos em Cristo Jesus. Aleluia. Mas como é que andamos nessas verdades? Pela fé. É necessário que... Por isso que a Bíblia fala que o justo, ele viveria da fé. Quando fala de viver da fé, fala dele viver numa realidade que muitas vezes ele vê algo diferente. Mas essa realidade, gente, fé não é para a gente ter bens, não. Fé é para vivermos a vontade de Deus aqui na terra. Para manifestarmos Cristo. Algumas pessoas acham que manifestar Cristo é simplesmente impor as mãos sobre o enfermo e curar. É maravilhoso cura, mas, gente, é muito pouco. Porque você concorda comigo que existem alguns remédios que curam enfermidades? Mas me diga um remédio aqui na terra que salva, transforma, liberta, restaura a vida do homem. Não existe. Não existe. Não existe. Mas o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus. Aleluia. Mas precisamos ter essa convicção e essa certeza. Por quê? Porque assim nós poderemos andar nas verdades dele. Quando sabemos que existe o Espírito Santo dentro de nós, quando sabemos dessa graça que foi derramada abundantemente nas nossas vidas, vamos olhar para o pecado e dizer: tu? Meu Deus do céu, nem se compara. Eu acho interessante. Muitas vezes algumas pessoas dizem: existe uma pressão muito grande no mundo. O mundo, a sedução do mundo. Existe algo que o mundo atrai as pessoas, existe aquilo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aleluia. Que nós já vencemos o mundo. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Muitas vezes olhamos para esse texto e atribuímos ele sobre algum poder que vai estar nos assistindo para que a gente ganhe e receba algo. Mas preste atenção. A vitória que vence o mundo é a tua fé. Então o mundo pode vir. Mas sabe de uma coisa? Você vai permanecer firme. E quando ele vier... Quando a pressão vier, quando a situação vier, quando aquele amigo vier te fazer um convite que não é muito legal, que você sabe o que vai acontecer? A tua atitude, as tuas palavras vão constranger ele a reconhecer o Senhor. Quando o mundo vier te seduzir, eu não sei qual vai ser o convite, mas sabe o que vai acontecer? Vai brotar algo dentro de você. Luz vai brilhar. Luz. E você já reparou uma coisa? Está tudo escuro, brilha a luz, todo mundo olha. Não é porque acha que é fantasma, não. É porque olha porque viu uma coisa brilhando. Então, luz chama a atenção. E o mundo está em trevas. Mas sabe o que vai acontecer? Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Luz vai brilhar e o mundo vai olhar. Questionando e se perguntando: o que é isso? O que vence isso? Que história é essa? E aqueles que tentavam seduzir, te atrair, sabe o que vai acontecer? Eles vão ser atraídos pela glória de Deus na tua vida. Aleluia. Mas sabe por que brilha a luz fora? Porque o mundo vê luz. Vai para 2 Coríntios. Estamos falando sobre santificação, amém? Aleluia, isso mesmo. Eu me lembro quando eu ouvia, uma vez era em outra igreja, eu fiz um curso. Eu era novo, era adolescente, criança quase. E eu fiz um curso assim, para obreiros na época. E foi falar, e uma das ministrações, eu falei o que mesmo? 2 Coríntios, foi? Amém. E uma das ministrações, segura aí 2 Coríntios. E uma das ministrações foi sobre santidade. Eu saí tão triste. Porque tudo que eu tinha ouvido naquela instrução
E eu entendo, porque hoje eu entendo, por causa de algumas questões, tudo que eu tinha ouvido é que eu precisava fazer um bocado de coisa. E que eu estava vendo que eu não conseguia por mim mesmo. Porque havia um desconhecimento da minha parte da realidade em que eu estava inserido. Presta atenção numa coisa. Jesus, ele não chegou para os homens. Olha a história de Jesus, a vida de Jesus. Jesus nunca chegava para uma pessoa e dizia, você vai ter que fazer isso, a não ser que a pessoa se achasse o justo. Você é o justo, então faça isso. Você não faz isso, você faz isso. Como o homem rico, o jovem rico, na verdade. Mas você não vai encontrar alguém com coração contrito, onde Jesus começava a estabelecer as regras de leis que a pessoa precisava viver. Você não vai ver isso. Mas Jesus, ele sempre tinha uma mensagem. É necessário nascer de novo. João capítulo 3, Nicodemos. Nicodemos era príncipe, sabia tudo da lei. Jesus olha para ele e diz, olha Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não entra, você não vê o reino de Deus. Nada acontece, nada funciona. Por quê? Porque é necessário que haja essa realidade dentro de você. Essa realidade espiritual, pelo Espírito de Deus na tua vida, é necessário nascer de novo. É uma nova realidade, é uma nova vida. Nada, não significam leis ou princípios que você deve seguir, mas essa nova realidade vai fazer com que você ande na perfeita vontade de Deus. Deus ele já falava no Velho Testamento, trazendo uma promessa acerca do que ele ia fazer no coração do homem. Tirarei dele um coração de pedra. Colocarei um coração de carne, darei a ele o meu espírito. E escreverei no seu coração a minha palavra. Então isso fala que uma realidade precisava ser mudada dentro. Mas você observa que não foi apenas uma mudança, mas coisas foram estabelecidas dentro do homem, coisas que eu digo Deus estabeleceu dentro do homem, algo que faria com que ele continuamente andasse na vontade de Deus, porque ele disse, estabelecerei dentro dele o meu espírito. Não foi uma mudança de um momento, mas era algo que ele ia estar trabalhando dentro do homem. Amém. Aleluia. Estávamos falando sobre luz brilhar. Em 2 Coríntios capítulo 3, eita glória. Presta atenção, falamos sobre o Espírito de Deus dentro do homem. O que é que ocorre onde o Espírito de Deus está? O Espírito Santo está trabalhando, atuando. Versículo 17 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Transformados com uma glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, nós estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior. É maior. A glória que Deus tem reservado para você amanhã é muito maior daqui a que está atuando hoje. Amém. Aleluia. Aleluia, vai sair. Existe uma glória maior. A glória que nós estamos desfrutando hoje é muito maior do que a de 2017. E Ele está manifestando glória, Ele está derramando dentro de nós, é dentro de você, é Ele atuando, é Ele moldando, é Ele mudando, é Ele transformando, é Ele. Aleluia, aleluia. E a Bíblia fala com a glória maior. Mas por quê? Porque o Espírito da liberdade está lá, porque o Espírito está atuando. E Ele diz, quando ele fala face descoberta, ele está falando a respeito da presença, de acesso à presença. Ele contrasta entre Moisés e a nova realidade. E diz que nós estamos diante de Deus com a face descoberta, sem medo. E ele fala de uma glória que é manifesta, porque ele diz que existia uma glória que foi manifesta em Moisés, que era transitória. Mas ele fala de uma glória cada vez maior, porque essa glória se esvaecia. O rosto dele brilhava quando ele ia para o monte, e quando ele descia, ele tinha que botar um véu para que o povo não visse. Mas com o passar do tempo, essa glória passava. Esse brilho
Mas a Bíblia diz que na nossa realidade, porque em nós o Espírito da liberdade está atuando, ele fala que nós recebemos glória sobre glória. Glória maior é manifesta nas nossas vidas. É uma glória maior. É uma realidade que você nunca provou ontem. Nunca provou ontem, foi ótimo. Não provou ontem. Você nunca provou em momento nenhum. Por quê? Porque é Deus derramando a sua glória. Deus derramando continuamente. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está em nós. O Espírito está atuando. Sabia que essa glória, ela alcança você onde você está? Essa glória te assiste no trabalho. Essa glória te assiste na tua família. É uma glória maior. Paciência, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Por quê? Por causa de uma glória. Pressões estão vindo, mas você está alegre porque uma glória maior está dentro de você. E você e eu reconhecemos isso. Uma glória atuante, se manifestando. Aleluia. E essa glória faz com que nós sejamos semelhantes a Cristo. Sabe por quê? Não por causa da vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Ainda em 2 Coríntios, tu vai para o capítulo 4. Preste atenção nisso. Paulo fala no versículo 4, você não vai ler, você vai ficar comigo, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens para que não vejam a glória de Cristo, qual a imagem do Pai. Mas ele fala de uma realidade que o mundo está provando, mas ele fala de uma realidade que nós estamos provando por causa de uma luz que brilhou. No capítulo 6, ele diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Sabe quem foi que brilhou nos nossos corações? O próprio Deus. Não foi um anjo. Eu não sei se você entende o que é isso. Sabe o que é Deus? Deus é eterno, imutável, todo-poderoso. Não existe medida, não existe uma forma definida. Tudo ele criou. Ele diz que ele pesa o mar, a terra, o universo. Ele criou todas as coisas. E esse Deus brilha dentro de você. Esse Deus, ele disse, eu vou habitar no homem. Existem algumas pessoas que dizem, não, Deus não está nem aí. Alguns filósofos, algumas pessoas, não, Deus não está nem aí para o homem. Uma vez um amigo meu falou um negócio desse, um conhecido meu, na verdade. Eu disse, meu amigo, tu não está entendendo as coisas direito. E ele se dizia cristão. Eu disse, olha, pelo que eu vejo, a realidade é outra. Porque Deus, ele estava tão interessado no homem que primeiro a criação, ele criou tudo, estabeleceu o homem e disse, domine. Primeiro, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, somente. Não foi por acaso. Não foi igual aos animais. Não foi uma evolução, amém, aleluia. Mas ele disse, eu vou me manifestar nesse homem. E aí o homem caiu e pecou. Ah, foi por causa do pecado que Deus... Preste atenção, homem. Deus enviou o seu único filho para morrer. Não porque o homem fez algo de bom, mas pela sua bondade, amor e misericórdia. Ele envia Jesus. Jesus morre pelo homem, dá vida eterna e ele diz... Poderia ser só isso, né? Mas ele disse, não. Eu vou colocar a mim mesmo dentro deste homem para estar com ele eternamente. Deus, ele não estava satisfeito em estar no céu, o homem aqui na terra, e ele está num templo feito por mãos humanas. Mas ele disse, eu vou me estabelecer dentro do homem. Sabe por quê? Porque ele desejava manifestar a sua glória com uma glória maior a cada momento, a cada dia. Quando tivermos a consciência intensa, uma intensa consciência, aleluia, da realidade que nós temos e daquilo que está dentro de nós, meu amigo, nós não podemos olhar para nós mesmos no espelho e ver alguém derrotado, ou ver alguém que não pode, ou ver algo que, esse pecado me venceu, essa situação. Não, porque dentro de você habita a glória está dentro de você. Aleluia. No capítulo 4, ele diz assim, pois o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou aonde? Em nossos corações. Ele mesmo brilhou em nossos corações. E ele diz mais, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus
na face de Cristo. Ou seja, Ele está brilhando dentro de nós e a glória de Cristo está sendo manifesta nas nossas vidas. A vida de Cristo manifesta nas nossas vidas. Algumas pessoas olham para a vida de Jesus e olham e dizem: meu Deus, Jesus viveu tão bem, né? A Bíblia diz que ele viveu sem pecado, a Bíblia diz que ele fez isso, fez aquilo. Quem sou eu? Mas a glória está aí dentro. E a glória está brilhando, e brilhando, e brilhando. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como? É como o raiar da aurora. Meu amigo, a gente estava aqui no culto hoje, eu cheguei aqui, eram umas 9 horas. Foi interessante porque eu cheguei aqui, era 9 horas. E às 9 horas tem um sol. Eu saí de casa umas 8h30, peguei aquele solzinho, meu amigo. Culto, aleluia. Quando eu saio, meio-dia, meu Deus do céu, chega o olho e faz assim, né? Tum. Por quê? Porque aquele sol das 5 da manhã, que ainda estava frio, ele começou a raiar, como se diz. A aurora raiou. O sol, ele está a pino, como falam. Então, lá em cima, ele aquece. Por quê? Porque a nossa vereda é dessa forma. Você está sendo iluminado com uma glória ainda maior. Dentro de você, uma glória maior está se manifestando para hoje. Agora preste atenção. O que é medo? Para esta glória que está se manifestando dentro de você. Mas pastor, eu não aguento sair de casa, bate um pânico, bate um negócio. O que é a ansiedade para esta glória que está dentro de você? O que é o temor para esta glória que está dentro de você? Nada. Agora nós precisamos andar conforme a glória que já está dentro de nós. Por isso que Josafá pôde ir para a batalha cantando. Sabe por que ele pôde ir cantando para a batalha junto com o seu exército? É interessante porque se você ler a história lá em 2 Crônicas 20, a gente não vai abrir lá, mas se você observar, ele temeu porque o exército era muito grande. Quando ele soube, ele disse: meu Deus, aí ele foi orar. Quando ele orou, veio a resposta. Aí o que foi que ele fez? Ele descansou na resposta. A situação pode vir. E ela pode tentar gerar medo em você. Mas o medo vai depender da sua reação a ela. Preste atenção, o que é que eu estou querendo dizer? Vou repetir. A situação, ela é verdadeira. E não foi você, muitas vezes, que decidiu ela, que definiu, que procurou. Mas o medo é totalmente opcional. Aleluia. Você e eu não precisamos andar com medo. Vamos ser prudentes, aleluia. Mas não vamos permitir que o medo se instale nos nossos corações. Porque o medo, ele vai tentar parar, é uma prisão, ele vai caixotando você de uma maneira, mas preste atenção. Existe uma glória dentro de você. E esta glória te assiste, onde você vai olhar para o medo e dizer: medo, eu não tenho medo de você. Você não me domina mais. Talvez em algum momento você tomou remédio para ansiedade ou para qualquer coisa. Não estou dizendo que você pare de tomar remédio. Mas existe algo dentro de você que está trabalhando dentro de você para que essa ansiedade, esse medo, qualquer sintoma que seja, e você diga: olha, porque muitas vezes algumas pessoas não sofrem no corpo, mas sofrem na alma, você sabia? Mas esta glória, e algumas pessoas sabem que a cura existe, mas esta glória, ela assiste você para que você viva a vontade de Deus, mas também para que a tua alma esteja suprida, forte e habilitada para enfrentar toda e qualquer situação. Porque Paulo disse que ele aprendeu a estar contente independente da situação. Sendo aceito, perseguido, com muito, com pouco, ele aprendeu. Se ele aprendeu foi porque ele entendeu primeiro que existia algo dentro, uma suficiência. Aleluia! Existe suficiência dentro de você para toda e qualquer situação. Eu não estou falando apenas de situação financeira, é muito pequeno, gente. Eu estou falando de situações muitas vezes emocionais. Eu estou falando de situações onde o pecado tenta te prender ou tenta te seduzir.
Eu estou falando em situações onde o mundo te pressiona. Eu estou falando na totalidade da tua vida. Por quê? Porque a Bíblia fala que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, eles fariam o quê? Aleluia! Mas antes de ele falar que reinaremos em vida, ele disse que estávamos aprisionados por algo. E se éramos escravos, agora nós estamos reinando. Vê a diferença, Jesus. Foi que nem José, saiu direto da prisão para ser o primeiro. O primeiro-ministro do faraó. Você saiu da prisão para ser o primeiro-ministro de Deus, o embaixador dele. E preste atenção, o que é um pecado para Deus? O que é um pecado para uma glória que está atuando dentro de você? O que é essa pressão? Ah, meu Deus, o que estava ruim piorou. Segundo a condição humana. Eu não estou falando de planejamento, porque muitas vezes queremos associar fé a planejamento. Não, tem coisa que a gente precisa planejar. Não diz respeito à fé, a gente tem que entender os princípios. Mas existem situações que se levantam que aquele que estava doente morreu. Eu não sei o que era da tua vida. Aquilo que estava muito difícil, talvez deu uma piorada. Como aconteceu com Jairo. E naquela situação, o que foi que Deus disse? Ó, tu não está crendo? Continua crendo. Continua crendo. Crê somente. Ou seja, por causa de uma glória que estava em Cristo. Mas agora existe uma glória atuando dentro de você. Existe um poder assistindo você. Aleluia. Vai para Filipenses capítulo 2. Precisamos estar motivados em Deus. Porque existe uma suficiência. Filipenses capítulo 2. Chego lá. Calma. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só ver aqui. Presta atenção numa coisa. A gente estava falando sobre suficiência. Eu quero segurar um pouquinho nisso. A gente vai ler Filipenses 2. Quando Jesus se encontrou com aquela mulher que estava em Samaria, na beira de um poço, ele falou algo para a mulher. Eu estava meditando sobre isso esses dias. E ele falou sobre algo que ele daria para aquela mulher, porque ele disse que ele daria água viva para ela. E ele falou que se ela bebesse da água que ele desse, dentro dela uma fonte jorraria. E fonte fala de suficiência. Aquela mulher, naquele momento, ela associou apenas a água à sede. E sabia que muitas vezes, preste atenção nisso, e Jesus estava falando de ampla suficiência. Sabia que muitas vezes a gente associa a nossa fé, aleluia, as dádivas de Deus a apenas um ponto da nossa vida. Quando eu falo isso, significa se eu crer, eu vou ser curado, ou eu crer, eu vou receber aquela bênção. E sabe o que Jesus chega para aquela mulher e fala? E mostra que aquilo não era suficiência apenas para que ela não tivesse novamente sede. Aquela fonte que jorraria dentro dela traria uma vida abundante de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dela. Aleluia. Porque aquela fonte jorraria pelo próprio Espírito. Porque se você observar, Jesus continuando falando com aquela mulher, ele fala algo a respeito da vida dela, ela vai dar uma fugida, então ela começa a falar a respeito de adoração. E quando ela toca em adoração, Jesus meio que volta o assunto. Porque ele fala de um tempo em que chegaria, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ele ainda está falando sobre aquela fonte que jorraria dentro da mulher, quando ela bebesse da água viva. No seu interior, uma fonte fala de ampla suficiência. Fonte fala de algo que não se esgota, ou seja, está fluindo. Eu acho interessante porque fonte, ela sai, mesmo que você bote a mão em cima, ela sai. E fala de uma fonte jorrando. E ele diz, para a vida eterna. Quando Jesus diz isso, ele não estabelece apenas algo nesta vida, mas ele estabelece algo na vida que há de vir.
Porque o próprio apóstolo Paulo diz que a piedade para tudo é proveitosa, tendo uma promessa para esta vida, mas também para a vindoura. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que existe algo reservado para nós nos céus, em Cristo, mas nos céus. E nós temos essa esperança nele. Tanto que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, olha, se nossa esperança for apenas ligada a essas coisas naturais, às riquezas, aos bens, meu amigo, somos os mais miseráveis dos homens. Porque tudo isso vai perecer. Eu acho interessante porque, se você observar, ler esse texto com cuidado, esse versículo, se você observar, ele está falando sobre bens e riquezas. Mas ele diz que quem tiver todas essas riquezas, se a nossa esperança estiver nessas riquezas, ele diz, olha, e ele não atribui se você tiver elas ou não, ele diz, nós somos os mais miseráveis. Porque as nossas esperanças estão em coisas passageiras, efêmeras. Preste atenção nisso. Talvez o mundo atribua a quem tem a esperança nisso, eu não estou falando sobre trabalhar ou não trabalhar, a Bíblia diz que não trabalha, não coma, então tem que trabalhar, aleluia. É a maneira bíblica eu fui direto, né, gente? É a maneira bíblica, eu amo vocês, mas eu quero estabelecer aqui equilíbrio, amém? É a maneira bíblica e é importante que você trabalhe, é importante que você poupe, é importante que você estabeleça algumas coisas, mas preste atenção. A sua vida não pode estar amparada, assistida, firmada, ser aquilo que brilha os teus olhos, ser a tua esperança futura, porque passa, acaba, finda. Por isso que ele diz, olha, somos os mais miseráveis. É sério isso. Aleluia. E preste atenção numa coisa. A gente ficou aqui de ler Filipenses, não foi? Mas só concluindo algo aqui rapidinho. Quando falamos de ampla suficiência, isso mostra que vai alcançar todas as áreas da nossa vida. Essa suficiência te assiste em meio às pressões, assistindo você mesmo. Eu acho interessante quando você vai ver o fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículo 21 e 22. Você vê que o fruto do Espírito, ele assiste você, mas também assiste as pessoas que estão ao teu redor. Porque paz e alegria te assistem. Aleluia. Mas quando falamos de bondade, benignidade, mansidão, é você frutificando em outras pessoas, a outras pessoas, você pode dizer dessa forma. Me entenda. Quando eu falo amor, fala que você vai estar derramando na vida de outras pessoas. Mas paz e alegria contagia, mas é algo que assiste você. Mas também temos fidelidade, mansidão. Então, é Deus, pelo Espírito, te dando ferramentas para que você possa andar na perfeita vontade dEle. Porque é pelo Espírito. Nós já vimos nessa noite que é uma glória cada vez maior. Nós já vimos nessa noite que Ele brilhou nos nossos corações. Ele mesmo brilhou. Meu Deus do céu. O próprio Deus brilhando nos nossos corações. Jesus, quando falava a respeito disso, ele falava sobre uma fonte que jorraria ampla suficiência. Não existe falta. Presta atenção, não existe falta. Não existe falta. Não existe falta. Corpo, alma e espírito, não existe falta. Existe ampla suficiência. Em Deus. É emocional para a sua vida. Aleluia. Deus, Ele fortalece você. Em meio às pressões. Talvez outro tempo você... Eu não estou dizendo que você não pode chorar, me entenda. Mas diante de circunstâncias você se desesperava. Mas hoje dentro de você existe a ampla suficiência de Deus. Talvez em outro tempo qualquer coisa você estourava, tipo um pneu. Bum! Mas agora existe ampla suficiência, essa suficiência tem paciência, mansidão. Ampla suficiência dentro de você alcançando outras pessoas. Ampla suficiência dentro de você te guardando em paz e alegria. Ampla suficiência dentro de você te livrando das paixões e corrupções mundanas.
Gente, o poder de Deus que nos assiste é grandioso demais. Quando Ele fala que Ele nos tira do império das trevas, não é só uma questão posicional, não. Mas Ele muda a nossa vida, Ele regenera a nossa vida, para que a gente possa andar como reis. Não foi apenas... Não foi apenas alguém que foi tirado de um local podre, escuro. Não, mas nessa transição é uma nova pessoa que está nesse ambiente, que pode andar em conformidade com a altura daquilo que ela foi estabelecido. Você concorda comigo que um rei, ele tem uma série de instruções, ele recebe muitas coisas e ele não anda como qualquer pessoa, não deveria pelo menos? Por quê? Porque ele é treinado na realeza. Nós estávamos no pecado, no império das trevas, e fomos transportados. Esse transporte não é apenas que você estava no mundo, na porta do lado de fora e vem para dentro da igreja, não. Esse transporte fala de algo que foi mudado dentro de você. Restauração dentro de você, uma mudança completa. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu não posso olhar você, ninguém pode olhar você com os olhos naturais. E eu acho interessante porque Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz, olha, se eu olhava para Cristo, ele começa apontando para Cristo. Segundo a carne, eu não posso mais vê-lo assim. Porque em determinado momento, o próprio Paulo via Jesus como um simples homem, e talvez até um rebelde. Mas ele diz, olha, se em algum momento eu já olhei, hoje eu já não vejo mais assim, eu não posso ver assim. Aí ele diz, mas se eu já vi alguém segundo a carne, eu também não posso ver dessa forma, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Em Filipenses capítulo 2, no versículo, quero concluir com esse texto. Versículo 12. 12. Aleluia. Paulo diz o seguinte: assim, meus amados, como vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a vossa salvação, a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus que efetua em vocês, preste atenção nisso, porque é Deus que efetua em vocês, tanto o querer, quanto o efetuar, o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Esse texto é fantástico porque eu quero concluir com ele. Porque Paulo aqui ele mostra os dois pontos. Ele começa falando sobre desenvolver a salvação, sobre algo que precisamos fazer. Se você ler lá em 2 Pedro capítulo 1, você vai observar que Pedro, ele diz que nós recebemos ele faz o sentido contrário. Ele diz que nós recebemos tudo aquilo que diz respeito à vida e piedade. Ele fala a respeito de recebemos a natureza divina. Mas ele depois mostra que precisamos associar, aleluia, a nossa fé virtude, a virtude e paciência. Ele começa a mostrar algumas coisas que precisamos associar, algo que precisamos fazer. Porque em face daquilo que recebemos de Deus, gente, não podemos ficar parados. Como Paulo disse, olha, eu trabalhei muito mais para que a graça de Deus não fosse vã na minha vida. Eu quero deixar isso muito claro nessa noite. Mas o que eu quero ressaltar muito mais é que existe um poder te assistindo. E ele diz que, pois é Deus que age, que efetua em vós, tanto o seu querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Existe um trabalhar de Deus na tua vida, meu irmão. Existe uma glória sendo derramada cada dia mais, com a glória ainda maior dentro de você. Existe algo iluminando você. Aleluia. Porque sabemos que não é apenas porque lemos a Bíblia, mas porque existe uma inspiração do Espírito e aquilo soa como revelação. E meu amigo, numa revelação, eita, não estou falando de visão, eu não estou falando de algo que você viu, não. Eu estou falando de uma revelação do próprio Cristo se revelando a você. E quando Cristo se revela a você, Ele começa também a se revelar em você.
através de você. Por quê? Porque dentro de você, meu amado irmão, dentro de você existe uma fonte inesgotável, o Espírito Santo de Deus. Existe ampla suficiência pelo Espírito de Deus. Então medo, circunstâncias, qualquer coisa é nada. O mundo, o diabo. Aleluia! Por quê? Porque existe suficiência dentro, ampla suficiência. Amplamente supridos em Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que é uma glória cada vez maior. Uma glória cada vez maior. Quando você estiver na sua casa, quando você estiver no seu trabalho, onde quer que você esteja, se lembra. Qualquer situação que se levantar, dentro ou fora. Porque Paulo, em determinado momento, ele disse que havia pressões por fora e temores que se levantavam dentro dele. Pessoas foram levantadas por Deus para assistir Paulo. Mas preste atenção numa coisa. Havia suficiência e existe suficiência dentro de nós para que mesmo que existam pressões fora e talvez por dentro se levantando coisas e temores, porque a Bíblia fala que muitas vezes estamos perplexos, ou seja, algo novo surgiu. Muitas vezes as aflições nos pressionam, mas você vai lembrar, não do pastor, porque Paulo nesse texto ele fala que eles obedeceram na presença, muito mais na ausência, ou seja, não era o fato de Paulo estar ou não estar que determinava a situação deles. Não era um pastor ungido, mas era uma certeza que eles tinham em Deus. Que o Espírito Santo estava atuando dentro deles, e esta glória de Cristo brilhando. Então quando a situação vier, é luz que vai sair de você. Sabe o que vai sair de você? É glória. Eu não estou dizendo, preste atenção, não é que vai brotar uma luz, tipo um farol de um carro, não. Mas dentro de você vai haver plena suficiência, porque em meio às trevas a luz brilha. Em meio à pressão, sabe o que vai acontecer? Vai haver descanso. Em meio às adversidades, sabe o que vai acontecer? Vai haver graça e sabedoria para se conduzir. Quando o pecado vier, vai haver habilidade. E você vai se lembrar que existe uma glória dentro de você e você vai... Não. Quando a sedução se levantar, sabe o que vai se levantar? Luz. Você não vai apenas brilhar, mas também atrair pessoas. Sabe por quê? Por causa de uma glória que está dentro de você, pelo Espírito de Deus, que te assiste, te guarda e vai te conduzindo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até a vinda do nosso Senhor. Essa é a obra de Deus na tua vida. Isso é Deus se manifestando a você, mas Deus se manifestando através de você, pelo Espírito que habita dentro de você. Aleluia! Glórias a Deus! É para regozijar mesmo, é para vibrar. Aleluia! Por causa de uma glória, é a glória de Deus, é a glória de Deus dentro de você. Aleluia! Aleluia! Sai daqui nesta noite com essa certeza. Quando situações se levantarem durante a semana, você vai se lembrar da glória do Espírito que está dentro de você, que está te assistindo e te conduzindo.